Bem-vindos ao Direito a Falar desta semana, um programa que é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Hoje vamos debater a mediação e a arbitragem. Os convidados são Fernando Tuni, presidente do ILMAI, Instituto de Mediação e Arbitragem Internacional, e Domingos Soares Farinho, coordenador da área de prática de mediação na Sociedade de Advogados, BAS. Agradeço a presença dos dois. Fernando, vou começar por si. O que é que distingue a mediação da arbitragem? Olha, ambas são ferramentas de acesso à justiça voluntárias. Portanto, só mediante o consenso das partes é que se poderá recorrer eventualmente a este tipo de meio extrajudicial, chamamos assim, de resolução de conflitos. A mediação, o papel do mediador é um papel de mero, como o próprio nome diz, de desenvolver o ambiente propício a que as duas partes encontrem elas a resolução ou a solução do conflito, enquanto que a arbitragem ela já é muito mais semelhante ao dos tribunais tradicionais, em que há uma figura, o presidente, o árbitro, presidente, que irá acabar por decidir em favor da parte que razão tiver. É essa basicamente a diferença entre a mediação e a arbitragem. Domingos, e em Portugal o que é que se usa mais? A mediação, a arbitragem? Ouve-se falar muito de arbitragem e pouco de mediação, ou pelo menos em termos mediáticos não é uma expressão tão usada. O que é que se usa mais em Portugal, da sua experiência? A arbitragem tem muito mais utilização. A mediação é relativamente nova, até comparada com a arbitragem em Portugal. Eu acho que, contudo, é importante, quando falamos sempre de mediação ou de arbitragem, e mesmo na utilização normal dos tribunais, distinguirem áreas. Ou seja, dependendo da área de que estamos a falar, até podemos ter uma aproximação entre mediação e arbitragem ou ter uma diferença abissal. Dou só dois exemplos. A arbitragem de tipo comercial, quando comparada com a chamada mediação comercial, a arbitragem é muito mais utilizada. Tem mais história, há muito mais, eu diria, densidade, há mais advogados nessa área, há mais juízes árbitros, há mais capacidade, digamos assim, há mais associações que promovem a arbitragem. A mediação nessa área está a começar, digamos assim. Em alguns países está muito desenvolvida, sobretudo nos países anglo-saxónicos. Mas, por exemplo, noutras áreas a mediação leva alguma vantagem. Por exemplo, na área familiar em Portugal, eu diria que o grande motor da população tem sido a mediação, obviamente, e nem sequer é fácil pensarmos numa arbitragem familiar. É algo que soa estranho até para quem conhece o meio. Ou vai para o Tribunal de Família, ou poderá ser tentada uma mediação. Agora, em regra, no que nós chamamos, digamos, a arbitragem comercial, entre privados, dos negócios, a arbitragem está muito mais desenvolvida em Portugal que a mediação. E, Fernando, e quais as vantagens que cada um do sistema para a justiça? Ajuda a desburocratizar, ajuda a aliviar o sistema? É um instrumento hoje fundamental como auxiliar da justiça? Ambas as ferramentas, digamos, ambos os meios, eles aceleram a justiça, eles são muito mais céleres, eles desjudicializam, de certa forma, também a justiça, de certa forma, alivia a carga dos tribunais entre ambas as partes. Obviamente que a mediação ela é muito mais informal, não é? Enquanto que a arbitragem já tem o seu lado mais formal. Portanto, mas a mediação, como diz o Sr. Domingos Farinho, portanto, ainda está numa fase muito recente em Portugal, apesar de já alguns passos foram dados. E é exatamente essa experiência, os julgados de paz, que foi exatamente uma das apostas do governo português e a qual procuramos nós levar experiência essa para os países de língua portuguesa, eu falo dos países africanos de língua portuguesa, portanto, já foram dados passos e poderão servir de modelo e até de suporte ao nosso trabalho a desenvolver-se em África. Já lá iremos às comunidades lá, à comunidade lusófona. Eu, pegando naquilo que disse há bocadinho sobre a arbitragem mais ligada à área comercial e a mediação mais ligada à família, tem-se um pouco a ideia de que a arbitragem está de facto ligada a mais negócios do que a mediação. É essa a ideia correta que se tem em Portugal? Eu acho que do ponto de vista, digamos, empírico, sim, ou seja, o mercado, digamos assim, as áreas em que estas duas ferramentas têm sido utilizadas tem essa divisão. Há alguma explicação para isto, ou seja, na área comercial nós tendencialmente
ou temos o recurso aos tribunais, ou temos recurso, se quisermos, a mecanismos um bocadinho informais, ou até bastante informais, de negociação. E foi, pelo menos não é a experiência portuguesa, mas foram sobretudo nos países anglo-saxónicos que começou a utilizar a mediação. É também preciso compreender para que é que nós queremos estas ferramentas. Enquanto que numa situação de... Porque é que eu dei o exemplo do direito da família, em que estamos a falar, por exemplo, de um divórcio ou da regulação da função parental. Nesses casos é fácil compreender que, se nós passássemos por uma experiência dessas, cá preferíamos não passar por essa experiência num tribunal, mas no âmbito muito mais controlado de uma mediação em que sou eu, o outro cônjuge e um mediador, e não tenho, digamos, o peso institucional do tribunal. Quando estamos a pensar no ambiente de negócios, eu já consigo ver vantagens e desvantagens para ambas as situações. Ou seja, a arbitragem traz a vantagem de ser muito semelhante, como disse o Fernando Tonin, a um tribunal, ou copiar em certos aspectos do tribunal, mas ter a grande vantagem da escolha dos árbitros, que dá uma maior manipulação às partes, e a competência técnica. Eu vou escolher os meus árbitros e vou confiar em árbitros que conhecem aquela área. Mas a mediação traz a vantagem de, por um lado, e em muitos casos, reduzir os custos. É ainda muito comum que os custos do mediador sejam para a mesma área mais baixos que o custo do árbitro, e além disso também a mediação de facto traz uma flexibilidade maior ainda do que aquela que a arbitragem traz em relação aos tribunais. E isso é muito importante, queria só terminar com esta nota, até para se perceber onde é que eu acho que está o futuro da mediação. É muito importante, por exemplo, em contratos, e eu pego até na deixa dos países lusófonos onde há muito investimento deste tipo, quando estamos a falar de contratos a 30 ou 40 anos, ninguém quer ir para o tribunal, porque o tribunal é uma experiência tão traumática que mesmo que sobreviva, digamos assim, ao tribunal, o contrato continue depois de resolvido um problema de execução do contrato no tribunal, deixa tanta sequela que às vezes a relação já não sobrevive e o contrato se calhar cai em tribunal, apesar de uma das partes ganhar. Enquanto na mediação é ponto assente que o contrato é para continuar. Nós queremos resolver um problema muito cirúrgico, o mediador entra, resolve esse problema e o contrato continua a ser executado e as partes mantêm uma proximidade que se calhar no tribunal isso não acontece porque há um espírito adversarial maior, que também existe na arbitragem, aliás. Claro. Esse é o ponto, creio eu. É presidente do ILMAI, estávamos a falar da comunidade lusófona. O que é que faz o ILMAI e porquê é que ele foi criado? Olha, o ILMAI ele é criado diante de uma lacuna que nós percebemos logo quando pensámos ir para a África e promover o investimento nos países de língua portuguesa, em particular os países africanos. Reconhecemos que todos estes países, as suas constituições, elas são propícias até ao desenvolvimento desta área da mediação e da arbitragem, dos meios extrajudiciais, de uma forma geral. Mas acontece, e até todos eles, com exceção da Guiné-Bissau, que eu não me lembro de termos lá um centro de arbitragem, os outros, todos eles tinham instalados os seus centros de arbitragem, mas que não operavam. Ora, então o que é que percebemos? Que muito antes de darmos qualquer tipo de apoio aos governos na área da consultadoria, na revitalização, digamos, destas áreas, tanto da mediação como da arbitragem, percebemos que havia ali um vazio na formação. Então é aí que surge o ILMAI, que tivemos logo a preocupação de ter uma retaguarda institucional de instituições experientes, como era o caso do Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, do Ministério da Justiça, a Associação Industrial Portuguesa, que também tinha já alguma experiência na área de arbitragem, e a AEP, também da Associação Empresarial Portuguesa, e instituições académicas que recorremos, nomeadamente o ISCP, o Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais, e partimos para este desafio de capacitar quadros nestes países, nos 5 países de língua portuguesa, nestas áreas da mediação e da arbitragem. E aí surge... É um instituto para a formação. Exatamente, focado na formação, essencialmente. E desde quando é que existe? De 2011 foi quando fizemos a apresentação pública do ILMAI. Nesse mesmo ano iniciámos com uma formação já no ISC, uma formação à qual estiveram presentes membros, portanto, formandos dos países de língua portuguesa, e muito recentemente, em 2012 já,
fomos, a convite do governo cabo-verdiano, portanto, do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho, formar quadros para capacitar elementos que dessem suporte à criação das casas do direito em Cabo Verde. Portanto, estas foi o primeiro, digamos, as primeiras ações de formação e vamos agora a curto prazo já receber quadros de Angola também, que irão ainda este mês receber formação cá em Portugal, para dar depois continuidade nestes países. Moçambique também, que já agora era aproveitar, também é um país do qual já investiu muito, criou o seu próprio modelo de mediação e arbitragem, apostaram muito na arbitragem laboral e é nesta área exatamente que nós também iremos a Maputo formar quadros na área tanto da mediação como da arbitragem. Domingos, tem alguma experiência desta comunidade lusófona? Já alguma vez esteve envolvido em algum projeto que envolvesse a comunidade lusófona na área da mediação e da arbitragem? Eu tenho uma dupla experiência, ou seja, também porque já atravessei duas condições distintas, digamos assim, dentro deste mundo. Por um lado, tive uma experiência muito gratificante, aliás, no âmbito da qual conheci o Dr. Fernando Tonin, quando estive a dirigir justamente o Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios. Aí houve uma larga produção de protocolos, de visitas de intercâmbio, portanto aí houve uma grande experiência a nível mais institucional, oficial, digamos assim. E o que posso dizer é secundar as palavras do Dr. Fernando Tonin, de facto o trabalho que está a ser feito em alguns países de africanos de língua portuguesa, sobretudo ao nível da resolução alternativa de litígios, é fantástico. Por exemplo, hoje em Moçambique a mediação de negócios, a mediação que nós chamaríamos de direito comercial, eu diria que está mais desenvolvida e tem um papel mais importante nesse universo do que tem em Portugal. Por razões várias, que poderíamos até aqui discutir se fosse caso disso, mas que de facto serve para ilustrar esse ponto. Já no âmbito da BAS, estamos muito interessados justamente no mercado angolano e no mercado moçambicano, sobretudo no mercado moçambicano pela razão que eu acabei de explicar, ou seja, há uma cultura em Moçambique em termos de relação comercial que é muito propícia à mediação, ou seja, muito pela situação que eu estava a referir, para já por uma razão crónica que é partilhada com Portugal. Isto é, sempre que o sistema judicial clássico apresenta maiores problemas, a reação é recorrer aos meios alternativos, daí o nome. Portanto, a mediação é uma solução particularmente eficaz num país que tem problemas, eu diria, crónicos, como Portugal também tem no sistema judicial. A outra razão pela qual a BAS está muito interessada no mercado moçambicano é justamente porque há um tipo de contratação em que nós temos muita experiência, sobretudo ao nível das parcerias público-privadas, em que a mediação faz todo sentido. Porque lá está, é o contexto que eu falava há pouco. Estamos a falar de contratos de longa duração, décadas, em que o que se quer, e a mediação é particularmente propícia a esse tipo de relacionamento, que obviamente é um relacionamento de conflito, mas de conflito na lógica de superar o conflito e continuar, e não de superar o conflito por uma vitória, digamos assim, ou pelo menos por uma vitória que torna o outro um derrotado permanente. E essa, digamos, é a nossa experiência, sobretudo nesses dois mercados, em particular em Moçambique. E a vossa presença lá é direta com o escritório ou tem algumas parcerias? Como é que é a vossa presença? A presença agora tem sido, sobretudo feita através de uma parceria, até porque ela é a porta de entrada que faz mais sentido, quer em Angola, quer em Moçambique. Para já também podemos beneficiar da capacidade que está instalada e que conhece melhor o mercado, mas não afastamos a hipótese de evoluirmos para outras formas, dependendo de como é que vai correr. Nós estamos muito no princípio agora, mas com muito interesse. Nós acabamos de organizar uma conferência que foi um sucesso, justamente no âmbito das PPPs, e portanto estamos ainda a preparar, digamos assim, o terreno para novas iniciativas. Fernando, e que outras iniciativas é que o ILMAI vai lançar, pretende lançar, no âmbito das suas competências e da sua formação? Pronto, a principal, como acabei de referir, é exatamente a formação, a capacitação de quadros. Obviamente temos que levar em conta que tanto Angola como Moçambique são países com dimensões continentais, não podemos compará-las a São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e a Cabo Verde. Queria fazer aqui uma chamada de atenção, que estamos também atentos à Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial ainda não é um país membro da CPLP, mas é um país que
muito próximo, culturalmente até muito próximo dos países da CPLP, e acreditamos que num futuro próximo também venha, de facto, a fazer parte desta comunidade e com o qual estamos também interessados em desenvolver ali, portanto, ações de formação. Mas estava eu a dizer que os projetos para Angola e Moçambique, eles exigem já um certo cuidado, porque, dada a dimensão do país, o fator financeiro é também muito importante. Portanto, exatamente isso carece de um suporte, de uma retaguarda e de um esforço financeiro muito maior que nos outros países. E isso temos que contar com suportes não só dos governos, não é? Dos governos destes países, mas também das agências financeiras internacionais. Falamos aqui da União Europeia, do Banco Mundial, das Nações Unidas, do PNUD, que são instituições muito presentes nestes países e com a qual contamos, de facto, o suporte para levar adiante este tipo de formação a nível nacional nestes dois países como atrás disse, de dimensões continentais. E esse apoio tem funcionado nos últimos anos também? Ou esse apoio tem funcionado nos últimos anos, ou é uma coisa que se vai iniciando? Ainda estamos numa fase de sensibilização. Estas entidades, e aí também quero aqui referir o Banco Africano de Desenvolvimento, que são entidades que estão atentas a estas ao financiamento de ações que visam a estabilidade social e económica destes países e agora cabe a nós, ILMAI e instituições parceiras do ILMAI, sensibilizar estas instituições a dar esse suporte. Que os governos reconhecem a importância desta matéria, isso é subejamente conhecido. Em África, esta atividade da mediação e da arbitragem é culturalmente muito próxima. Nós, aqui em Portugal, já temos maiores dificuldades em implementar um programa deste e mesmo assim, demos os passos que demos já em Portugal. Mas, a partir do momento que haja o sinal destas agências para apoiar projetos de formação nesta área, eu acredito que será um sucesso, porque é uma área que facilmente é apoderada por estes governos e reconhecida por estes governos como fato primordial no desenvolvimento socioeconómico destes países. E essas ações de formação serão feitas lá, nesses países? Sim. Não sei se já funciona assim? Não, ainda estamos a trabalhar. Há duas áreas. Uma, a área presencial, poderá ser desenvolvida em Portugal, onde temos maiores facilidades, temos não só de espaço, infraestruturas, mas também de quadros, os quadros que ao longo destes anos foram-se formando cá em Portugal. Portanto, e é exatamente com esses quadros, com a experiência destas também instituições parceiras, que queremos desenvolver estas. Portanto, formar-se em Portugal, sim, mas também a preocupação de irmos aos países, portanto, referenciados, portanto, desenvolver lá a formação. Depois há uma terceira forma de formar, que seria, ou uma terceira ferramenta, que seria via o e-learning. Portanto, um sistema hoje também, em Portugal hoje, também está já desenvolvida. Há uma série de instituições académicas já que trabalham com este modelo de formação, e queremos exatamente aproveitar esta experiência para levar também a formação online ou e-learning para estes países. Porque, por razões óbvias, né? Só os custos do transporte de técnicos e do alojamento destes mesmos técnicos nestes países é altíssimo ainda, os custos são altíssimos. Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já de seguida para a segunda parte deste debate sobre mediação e arbitragem. Todas as quintas-feiras. O Grandes Negócios mostra o que de bom se faz em Portugal. Um mercado que tem vindo sempre a crescer. Todas as semanas, olhos nos olhos, as entrevistas e os temas que marcam a atualidade. Conseguirem clientes. Negócios são negócios. Grandes Negócios, às quintas-feiras, no ETV.
Grandes negócios com o patrocínio EDP. Estamos de regresso à segunda parte do Direito a Falar. Domingos, vou começar agora por si. Qual é o estado, ou quais são as questões mais abordadas em Portugal no âmbito da mediação? Qual é de longe as questões, são de longe as questões familiares? Novamente, acho que aí temos que fazer uma distinção importante, que curiosamente a nova lei da mediação, uma lei recente, faz e que me parece importante. Ou seja, há uma área de mediação que eu diria que foi conquistada pelo setor público, ou seja, houve um conjunto de sistemas de mediação público que foram captar algumas áreas, ou que o mercado não tinha mostrado grande interesse, ou para o qual há uma apetência pública, diria quase natural, que são a mediação familiar, um certo tipo de mediação laboral, uma mediação laboral, eu diria, caso a caso, não é? E uma mediação penal, que aliás é uma mediação bastante complexa, porque é numa área em que tradicionalmente nem sequer há mediação. Para além, obviamente, da mediação civil, que há pouco falava o Dr. Fernando Toninho, que temos nos julgados de paz, desde que existem os julgados de paz, portanto, desde 2001. Eu acho que, tirando o caso da mediação civil dos julgados de paz, que é uma mediação que eu acho que é perfeitamente natural também ser feita por particulares, por privados, a mediação familiar e a mediação laboral, nesta lógica, eu diria quase de serviço público de baixo custo, faz algum sentido estar no Estado e sobretudo no caso da familiar, há muito bons indicadores no caso do sistema público. Parece-me que a mediação empresarial, ou seja, dos negócios, das empresas ou dos litígios até de vizinhança, como são no caso dos casos de paz, nada impede que sejam oferecidos pelo setor privado. O que há em Portugal é um certo condicionalismo, por um lado histórico, em que não há muito essa tradição, que, por exemplo, encontramos quase enraizado na cultura dos países africanos, porque há uma tradição de mediação, eu diria, quase natural. E, ao mesmo tempo, há também, às vezes, alguma resistência corporativa, deve dizer-se. Os advogados, às vezes, têm uma certa resistência em aceitar, digamos assim, a mediação. Mas eu diria que, claramente, a mediação empresarial é a mediação com mais apetência para o setor privado e é aí que está a fazer os seus passos mais importantes. Tudo o resto tem sido deixado ou no limbo, digamos assim, ou para o setor público. E nos outros países a experiência também há essa divisão clara entre algumas coisas para o setor público, outras para o setor privado? A experiência tem sido, descontando talvez o caso da mediação familiar, em que vários países têm experiências públicas de mediação familiar, a Espanha, a França, o Reino Unido, por exemplo, mesmo a Alemanha, eu diria que claramente o mercado há um domínio do mercado maior nos restantes países. Ou seja, em Portugal houve uma clara aposta, a certa altura, sobretudo a partir dos finais dos anos 90, em trazer a resolução alternativa de litígios, portanto, mediação, sobretudo mediação, mas também arbitragem para o setor público. Essa aposta em alguns países europeus também teve algum eco, por exemplo, em Espanha há experiências muito interessantes, sobretudo nas comunidades. A Catalunha tem um setor público interessante, por exemplo, na área da mediação, familiar, laboral também. Mas eu diria que nos casos de maior sucesso, que são claramente nos países anglo-saxónicos, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá, a grande clivagem é um pequeno núcleo com algumas experiências interessantes, mas não muito representativas do setor público e o domínio do setor privado. Com uma explicação, no meu entender, pelo menos eu faço esta leitura há muitos anos, que tem a ver com o facto que nesses países o setor legal, nomeadamente a advocacia, abraçou a mediação. Isto é, o que hoje para nós é comum na arbitragem, isto é, termos advogados que também são árbitros, e o sistema funciona perfeitamente bem assim, acontece nos países anglo-saxónicos com a mediação. Isto é, há muitos advogados que também são mediadores e, portanto, o sistema funciona em circuito fechado. Ou seja, os advogados confiam nos mediadores que também são seus pares e, sinceramente, eu acho que falta fazer esse salto em Portugal um bocadinho. Mas há algum preconceito entre os advogados em serem mediadores? Por exemplo, eu acho ou que não te chamaria preconceito? Não, eu acho que há um preconceito que quando é em relação a esta nota que eu vou dar, tem razão de ser, e eu devo dizer que a EBS, uma das duas grandes pilares em que está apostado, tem justamente que ver com este ponto, que é a formação, de que falava há pouco do Fernando Toninho. Ou seja, eu acho que os advogados, com alguma razão, em muitos casos, em outros há algum preconceito irracional, deve ser, mas em muitos casos têm razão, a formação é fundamental. E um advogado, obviamente, às vezes não compreende que o mediador não tem que ser advogado, nem está ali na condição de advogado, mas outras vezes espera que o mediador tenha uma certa formação que às vezes não tem em Portugal. Não é? E essa aposta é a aposta que eu creio que ainda é isso que vai permitir dar o tal salto que falava há pouco. Isto é, falta fazer uma formação credível, por exemplo, chamar mais as universidades, que é uma coisa que nós só começámos a fazer há alguns anos em Portugal e é ponto assente na maior parte dos países. Isto é, não se pode fazer formação de mediadores sem ser com as universidades, como se faz, por exemplo, com os advogados ou com outro tipo de qualquer profissão.
E falta juntar os advogados a essa credibilização, porque não há nada melhor do que ter um mediador que vai ter que mediar partes que vão estar representadas por advogados do que ter advogados a dizer é bom ir para a mediação. Se temos o oposto, a mediação nunca vai se ingrar. Fernando, em termos de legislação, Portugal está bem apetrechado na área da mediação e da arbitragem? Eu creio que sim. Acho que Portugal deu excelentes passos nesta matéria. Temos uma nova lei de arbitragem, temos uma recente também legislação da mediação. Acho que em termos de mecanismos temos todos. Falta, eu creio que culturalmente aproximarmos mais desta ferramenta e sensibilizar os advogados de forma a que eles vejam a mediação não como um antagónico, uma forma de uma área competitiva da sua atividade litigante, não é? Mas como algo complementar. Nós temos trabalhado também junto aos magistrados. O anterior presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi alguém que connosco também colaborou muito na disseminação desta matéria junto aos seus pares dos países de língua portuguesa, portanto, durante os fóruns dos Supremos Tribunais de Justiça. As associações empresariais também têm aqui um papel importante também na divulgação junto aos seus membros desta matéria, e então acredito que se trata mais de uma questão de tempo, de sensibilização, e que os nossos colegas, né, percebam que não vejam aqui um bicho-papão, um concorrente, e sim um parceiro para desenvolver a sua atividade do seu dia-a-dia, tanto na mediação como na arbitragem. Acha mais fácil disseminar essa ideia entre os advogados dos países da comunidade lusófona do que em Portugal? Na África também sofremos um pouco deste mal, ou seja, fomos durante a formação dos nossos colegas em África, é uma formação que se também desenvolveu nos países, na sua maior parte, nos países, em Portugal e no Brasil, com algumas. Portanto, ainda também carece também deste trabalho de sensibilização, mas é muito mais fácil trabalhar-se um advogado africano nesta matéria, porque culturalmente, como eu atrás e o Dr. Domingos Farinha também frisou, culturalmente a mediação e a própria arbitragem são culturalmente muito próximas da cultura destes povos, destes países. E como é que se explica isso? Como é que se explica essa proximidade destes temas com a cultura desses países? Porque, olhando bem, a mediação é algo que é ancestral. Nos anos 40, quando começou a procura exatamente e a investigação por parte das universidades norte-americanas, quando foi do período de crise crítico, nos anos 40, nos Estados Unidos, a mediação aonde é que se foi buscar a essência desta mediação desenvolvida em Harvard? Foi em África. Isto é africano. Esta é uma ferramenta, obviamente, que foi ocidentalizada e foi adaptada à sociedade destes países ocidentais. Mas o fulcro portanto, desta área, desta matéria, ela vem da África. Portanto, é muito natural que o conflito é muito mais facilmente dirimido nas áreas comunitárias, nas áreas rurais, em África, através de uma figura respeitável. Poderá ser eventualmente um régulo, um soba, um médico, um padre, que terão um papel importante na comunidade local. E esse modelo foi também adaptado por nós, obviamente aqui à realidade do mundo ocidental. Em levar a mediação a estes países é adaptá-la à realidade de cada um deles. Acho que não podemos ter aqui um modelo de mediação e de arbitragem e tentar adaptá-lo ou implementá-lo num país sem previamente escutar as partes nestes países. E as partes que decidem, as partes importantes, e aí eu falo das instituições várias, desde a Igreja até o próprio Governo. Falámos já de vários países da comunidade lusófona, não falámos ainda do Brasil. Há alguma ligação? O Brasil, como é que está? Qual é o estado do Brasil nestas questões da mediação e da arbitragem? Está como nós? Tem outras experiências, outras escolas?
Eu creio que surge a mediação aqui em Portugal, este movimento, chamemos-lhe assim, de mediação em Portugal, ele foi trazido do Brasil. Creio que na época, nos anos 2000, na altura, não tenho bem presente, mas era Ministro da Justiça ainda, o Dr. António Costa. Portanto, creio que nesse ano foi uma missão portuguesa tentar perceber do que se tratava. E nessa altura teriam trazido para Portugal alguns modelos, e que foi através dessa experiência obtida, portanto, no Brasil, portanto, isso para dizer que o Brasil tem já dado grandes passos e estão muito sensíveis, não só a nível do governo, mas de uma forma geral, as instituições, seja ela as prefeituras, ou seja, os nossos municípios, os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, estão muito mais já sensibilizados e com algum sucesso têm implementado a mediação. Domingos, teve em tempos ligado à área da resolução alternativa de litígios no Ministério da Justiça. Qual foi a sua experiência nessa matéria? Eu acho que diria que foi as palavras que me ocorrem imediatamente, foi uma experiência muito recompensadora. Às vezes é um lugar comum dizer isto, mas no meu caso consigo fundamentar muito rapidamente. Eu estive num período particularmente feliz em várias frentes. Eu estive entre 2008 e 2011. Apanhei, por exemplo, um período importantíssimo, foi o período de transição da Diretiva Comunitária sobre Mediação Civil e Comercial, que é, digamos, o que explica que a Europa tenha dado um salto, eu diria, qualitativo nestas matérias, porque primeiro criou a atenção, chamou a atenção para estas matérias e depois ordenou o pensamento europeu sobre isto. Ou seja, ouvindo há pouco as palavras do Dr. Fernando Tuni, o que eu hoje, por exemplo, diria que distingue Portugal do Brasil em relação à mediação é justamente que, embora o Brasil tenha experiências muito mais ricas, é um país também mercê da sua estrutura federativa, é um país fragmentado, caótico às vezes, mesmo no modo como organiza as suas experiências de mediação. Enquanto Portugal organizou-se e foi forçado em parte a organizar-se, como outros países, por causa da diretiva, ou seja, que veio trazer alguma racionalidade ao sistema. Por um lado, tive essa experiência, foi recompensadora desde logo por esse aspecto. Depois, porque permitiu a mim e à minha equipa, não, isto foi um trabalho nada isolado, pelo contrário, trabalhar um período em que se estava a passar claramente de uma fase pioneira, que foram o início dos anos 2000, sobretudo, para uma fase em que já se percebia que teria que haver uma regulação, eu diria, estratégica, que veio dar origem, por um lado, à revisão da lei da arbitragem, mas por um lado à primeira lei portuguesa de mediação, também por influência da diretiva, e por isso a experiência foi uma experiência de consolidação que permitiu que acontecesse uma coisa que, embora, em minha opinião, tenha sido negativa no curto prazo, a médio e longo prazo demonstrou que houve um trabalho que ficou bem feito, creio eu, do ponto de vista, pelo menos, da solidez, que foi, apesar de ter havido alterações institucionais no interior do Ministério da Justiça em relação ao modo como se olhava para a resolução de litígios, os sistemas públicos, a oferta, manteve-se. Ou seja, houve ali um trabalho de consolidação que eu acho que foi muito importante e que permitiu, sobretudo, pelo menos da minha perspectiva mais pessoal, também permitiu ter uma ideia muito mais clara destas áreas. Ou seja, eu devo dizer que antes de 2008 e pós-2011 a minha visão destas matérias mudou radicalmente. E hoje não era contrário a elas em 2008, mas tinha uma áreas de grande ignorância, confesso. E hoje, conhecendo bem a área, consigo perceber muito bem onde é que, ou pelo menos consigo perceber a importância de se dedicar tempo, sobretudo no caso das sociedades de advogados e de outras instituições como o ILMAI, a tentar perceber, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta em Portugal, e, por exemplo, novamente, gabando aqui o exemplo anglo-saxónico, que existe muito nos países anglo-saxónicos, que é a ideia de ter um método para determinar que tipo de serviço é que nós queremos oferecer ao cliente. É uma coisa que não é muito comum ainda em Portugal, mas, por exemplo, nas sociedades britânicas acontece muito, que é a ideia de não há necessariamente a priori, digamos assim, uma vantagem dos tribunais, uma vantagem da mediação, uma vantagem da arbitragem. O que nós temos, e estamos, por exemplo, a trabalhar nisso agora na BAS, é, no fundo, o que os anglo-saxónicos chamam uma metodologia de Conflict Risk Assessment. No fundo, é pegar no cliente e dizer assim, você tem aqui este litígio. Este litígio em concreto até é melhor ir para o tribunal. Mas se calhar o outro que amanhã me vai trazer até é melhor ir para a mediação. Como é que nós sabemos isto? Porque há um conjunto de indicadores. Tempo médio do processo, custo do processo, custo dos advogados, tipo de litígio, porque um litígio, por exemplo, na área do petróleo não é igual a um litígio na área, por exemplo, das importações de produtos básicos, minério. Isso é muito importante, ou seja, essa experiência também me permitiu depois agora ter uma visão de conjunto na advocacia completamente diferente. Fernando,
Eu julgo que o ILMAI está a desenvolver também um outro projeto, que é a Câmara de Arbitragem para o mundo lusófono. Já pode dar algumas pistas sobre esse novo projeto que o ILMAI está a desenvolver? De facto, trata-se de algo ambicioso, mas que nós acreditamos que a língua portuguesa é uma ferramenta que nós temos de tirar partido dela, dada a dimensão, dada a comunidade onde ela se usa, não é? Onde ela se fala. E eu, no meu ponto de vista, na qualidade de representante da União Internacional des Avocats para os países africanos de língua portuguesa, sinto que às vezes os meus colegas, os meus pares, têm algum receio em abordar os assuntos em português. E isso aí, de facto, é uma das minhas preocupações, em mostrar que a nossa língua tem um peso tal que merece ser reconhecida e valorizada de uma outra forma. E é nessa vertente que eu achei que nós, países africanos de língua portuguesa e países onde se fala o português de uma forma geral, os outros, nomeadamente o Brasil, o Timor-Leste e Macau, região administrativa de Macau, achamos que merecíamos um espaço onde os nossos conflitos fossem dirimidos na língua que nós dominamos e na nossa língua. E então surge aí, depois de auscultar governos e instituições, nomeadamente a Associação das Ordens dos Advogados de Língua Portuguesa, a UALP, que muito em breve se irá reunir em Macau, na sua Assembleia Geral, auscultando estes parceiros, chegamos de facto à conclusão que havia essa necessidade, havia aqui esta lacuna de termos um local onde pensa-se então como desenvolver esse tipo de projeto, através de um projeto de networking entre estes países e por fim, fazer-se a criação de um centro, ou seja, chamado de centro administrativo deste networking, espaço esse que ainda carece de alguma negociação. Nós em Macau acreditamos que já possamos trazer a público o local onde este projeto, esta Câmara, ficará sediada. Portanto, foi muito assente na necessidade de se criar este espaço para que dirimíssemos os nossos conflitos na área da arbitragem internacional e da mediação, principalmente dos conflitos de ordem comercial. Porque o que é que vemos? Os custos de uma arbitragem nos centros de língua inglesa e francesa são altíssimos, principalmente para os países de dimensão menor, como no caso de São Tomé, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que muitas vezes veem-se obrigados a recorrer por contrato, porque as cláusulas arbitrais assim o remetem para estes centros de arbitragem internacional, e só os custos na tradução de um processo desta natureza são altíssimos. Então, por que não dirimir o conflito em português ao invés de o fazer em inglês ou francês? Esse é um dos objetivos deste projeto. A nossa aposta, oferecer aos empresários e mais, oferecer aos pequenos e médios empresários, e não só aos grandes empresários, aos grandes grupos internacionais que têm capacidade financeira para suportar muitas vezes estes custos, às pequenas e médias empresas, às pequenas sociedades de advogados, e não só às grandes sociedades que lidam com esta matéria com muito mais à vontade, exatamente por terem essa retaguarda financeira que os pequenos escritórios não têm. Domingos, pegando aqui nesta ideia da Câmara e das palavras do Fernando, Portugal pode se tornar numa plataforma de arbitragem para a comunidade lusófona? Sim, sem dúvida. Com ambições internacionais também? Sim, sem dúvida. Aliás, eu diria que, em primeiro lugar, a revisão da lei de arbitragem já foi feita com esse pensamento. Ou seja, nós temos todas as condições, por um lado, geoestratégicas, estamos descentrados em relação à Europa, mas muito bem centrados em relação ao eixo atlântico, isto é, quer a África,
de língua portuguesa e não só, quer a América do Sul, que são dois mercados em que nós Portugal, nos movimentamos à vontade. Depois temos uma outra grande vantagem, que na arbitragem é realmente um trunfo, que é as partes muitas vezes preferem um árbitro que sintam que vem de fora e que, portanto, que não oferece nenhum tipo de preconceito ou suspeição, digamos assim, de estar a poder favorecer uma parte ou outra. E, portanto, isso torna Portugal um destino particularmente interessante para, por exemplo, um litígio entre um fornecedor brasileiro e um comprador angolano ou vice-versa. E o facto de termos revisto a nossa lei para modernizá-la, sobretudo no domínio da arbitragem internacional, que é do que estamos a falar, eu acho que permite que Portugal se possa afirmar nesse campo. E deixe-me só dizer isto, não acho que seja só na arbitragem, ou seja, eu acho que a mesma mediação internacional, aliás, eu soube recentemente de um caso em que uma mediação em Moçambique foi feita com um mediador português, ou seja, as partes, e nenhuma das partes era portuguesa, nenhuma das partes era uma parte inglesa e uma parte moçambicana, recorreram a um mediador português. O que é algo que nós acharíamos perfeitamente normal no caso de uma arbitragem, não tão normal, pelo menos para o cenário português, mas mais aceitável, tanto que sucedeu em Moçambique, mas que Portugal deve incentivar, ou seja, a ideia deve ser que Portugal deve fazer um esforço nesse sentido. Tanto, aliás, na África de língua portuguesa, como na América do Sul. Deixe-me só dar este exemplo, muito rápido. A BAS acabou, no âmbito de uma parceria estratégica que tem com uma sociedade espanhola, a Área Abogados, em que justamente cruzamos a nossa experiência, a nossa oferta entre a África de língua portuguesa e a América do Sul. O que está justamente a tentar fazer é isso, é usar quer a lei portuguesa, quer a lei espanhola de arbitragem para oferecer a Península Ibérica, e já estamos a pensar só em Portugal, estamos a pensar na Península Ibérica, oferecer serviços de mediação e de arbitragem que possam, digamos, multiplicar estas experiências que nós temos, não só na África de língua portuguesa, mas na América do Sul, porque nós não temos só o Brasil, não é? Quando passamos para a Espanha, de facto, alargamos a dimensão continental e achamos que quer Portugal, quer a Espanha, pensando sobretudo em nós, não é? Em Portugal temos todas as capacidades para nos tornarmos um centro de mediação e de arbitragem, sem dúvida. António Domingos, Fernando, agradeço a vossa presença. Foi o Direito a Falar desta semana. Voltaremos para a semana com um novo tema e novos protagonistas.